capítulo 4, a partir do versículo 43 ao 54. Estamos na campanha de milagres. Essa, se eu não me engano, é a quarta quinta-feira. Deus já nos deu uma palavra, a primeira de transformação da água em vinho, a segunda foi da mulher do fluxo de sangue. Quinta-feira passada foi a cura do paralítico do tanque de Betesda, e hoje Deus me deu essa direção para estar compartilhando com você sobre a cura de um filho de um oficial do rei, tá? Vamos à leitura. João capítulo 4, versículo 43. 2 dias depois, partiu dali para Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígio, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem à 7ª a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amada igreja, pode se assentar no nome do Senhor. O primeiro milagre que Jesus realizou, todos nós sabemos, está lá em João capítulo 2, foi a primeira pregação dessa campanha, a transformação da água em vinho. E o segundo milagre de Jesus foi este daqui. Você pode provar, pastor Denis? Está aí no versículo 54. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez. O que me chama a atenção, que o primeiro milagre de Jesus, eu tinha comentado, eu acredito que você lembra, começou em uma casa, em um lar, em uma família, em um casamento. E o segundo milagre que Jesus fez também foi em uma casa, em um lar, em uma família, porque dada a importância que Deus dá para mim, que Deus dá para você, e eu tenho certeza, eu acredito que você não veio buscar
só para você. Eu também não. Eu coloco em oração os meus parentes, meus familiares, amigos, e eu acredito que também você. Quem sabe há alguém, do nosso parentesco, descendentes, familiares, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus, Ele é poderoso para mudar a história de cada um deles. E nós estamos aqui como coluna de nosso lar, de nossa família, de nossos parentes. Eu estava lutando muito pelo meu primo, que era viciado em drogas, nas bebidas, ficou de casas de recuperação várias, se não me engano foi mais de 10 internações, e quando ele saía, como diz aí fora, saco vazio não para em pé. Ele não se enchia da palavra, não ia acompanhando a esposa dele, que é pastora, na igreja, só ficava em casa. A tentação vinha, os convites vinham, e ele caía novamente na escravidão, era preso pelo pecado do vício, das drogas e da bebida. Mas, como foi lido aqui o Salmo 86, o teu clamor, a tua oração, a tua súplica é ouvida por Deus. Tenha esta fé, tenha esta certeza. Eu, a minha mãe, a minha esposa, a esposa do meu primo, a gente orando, intercedendo, e hoje a gente pode falar que graças a Deus ele está liberto, está fazendo a obra de Deus, porque Deus, Ele dá atenção ao lar, à casa, à família, ao casamento. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo, Ele veio para dar o que? Vida, e vida em abundância. Então, segundo milagre, aqui nesse texto, Jesus também, Ele deu a atenção, a prioridade para fazer um grande milagre, uma grande maravilha, um grande sinal e prodígio dentro de um lar, de uma casa, de uma família. Que sabe que você tem parentes aí, continue a clamar, continue crendo, mas parece que está piorando, pastor Denis. Eu estou fazendo a campanha, parece que está estreitando. É exatamente aí que Deus chega. Não estou entendendo, está confuso, está duvidoso, estou ficando até meio incrédulo, é um ponto de interrogação na minha cabeça. Deus, Ele age e é especialista quando tudo está difícil, como está impossível. Deus, Ele chega e mostra o seu poder operando um milagre. Você crê desta maneira, nesta noite? E assim, querido, então, veja aqui também, no versículo 46, lá no final, lá no finalzinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O que a gente pode extrair de lição para a nossa vida e aumentar a nossa fé? Mateus, Marcos, Lucas, João, está registrado, eu não vou cravar em cima, mas mais ou menos 35, 36 milagres que Jesus fez, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de família em família. E em Cafarnaum, Jesus fez milagre em mais ou menos de 10 a 12 cidades. O que tem a ver isso conosco? Naquela cidade de Cafarnaum, havia pessoas doentes, enfermas, fracas, tristes, escravos de todo tipo de pecado, porque Jesus ainda não tinha chegado a essa cidade de Cafarnaum. Havia pessoas com uma série de necessidade. A igreja também é assim. Às vezes o lar,
a casa, a família, também está assim. E Jesus chegava e via uma multidão, um povo reunido naquela cidade de Cafarnaum, e dos 36 milagres, mais ou menos, de 10 a 12 milagres, Jesus, ele fez maravilhas nessa cidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus via um povo sofrido, um povo ferido, um povo machucado, um povo que necessitava ser alcançado por um milagre, por uma intervenção divina, Jesus também via a fé de cada pessoa que lá estava e que acreditava nos milagres que Jesus fazia naquela cidade. Assim é quando você entra na igreja, querido. Você imagina, eu colocar sempre o meu problema na frente, sempre a minha luta na frente da minha fé, sempre a dificuldade, sempre uma provação, sempre uma tristeza, uma dor, ferido, uma murmuração, um queixume, uma lamentação, sempre abrindo a boca, crendo mais que nada vai mudar do que crer que Jesus, quando chega na igreja, no teu lar, ele faz maravilhas, milagres, sinais e prodígios. Jesus, ele via pessoas às vezes de cabeça baixa lá em Cafarnaum. Jesus, ele via gente de todo tipo, como fosse lá no tanque de Betesda: coxo, enfermo, paralítico, leproso, surdo, mudo, cego, tinha de tudo nessa cidade aqui de Cafarnaum. Mas quando Jesus chegava, ao mesmo tempo que ele via um cenário, um ambiente ruim, pesado, mas como Jesus, vamos dizer assim, tem olhos de chama de fogo. Jesus, que tem olhos de raio-x, ele olha lá e hoje, nessa quinta-feira, ele olha para o nosso interior, para as nossas entranhas, ele esquadrinha o nosso coração, e ele, quando ele acha, quando Jesus encontra a fé nele, acreditando que um povo, mesmo machucado e sofrido, não, eu estou aqui caído, prostrado, mas eu creio, quando Jesus chegar aqui, milagres vão acontecer. Por isso que Jesus entrava em Cafarnaum e operava vários milagres. Ele ia lá com seus discípulos, os apóstolos, uma multidão de outra cidade vinha com ele para Cafarnaum, e ali o povo naquela expectativa. Nós temos que entrar culto após culto, não desanimado, triste, vai ser outra rotina, outra mesmice, vai ser um tédio, nada vai acontecer, vai ser mais um dia de semana lá na Lírio dos Vales. Não! Aquele povo ouvia a fama de Jesus e falava: ei, eu estou sabendo que Jesus está chegando aí na nossa cidade. Você não, eu também já ouvi, ele está perto, ele está chegando. E o outro falava: e quando ele chega, ele opera maravilhas. Quando Jesus chegar, você vai ver, o quê? E o surdo aqui vai começar a ouvir. O cego lá, sabe o nosso menino? Se Jesus chegar perto dele, você vai ver se ele não vai ver. E o paralítico que está arrastando aqui pela terra, pelo chão de terra, ele vai andar, porque aonde Jesus está, milagres acontecem. E assim era Cristo, E o que me chama a atenção, abra a tua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Marcos, capítulo 6,
versículo 4, 5 e o 6. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha os 6 agora. E Jesus se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Olha que terrível. Jesus em Nazaré, ele viu um povo, Jesus sondava os corações, e Jesus se admirou da incredulidade que havia naquele povo. O contrário de fé é incredulidade. São pessoas que não criam em Nazaré. Jesus não brigou, Jesus não questionou. Sabe o que ele fazia? Ei, Pedro, João, Mateus, ei, Felipe, Natanael, vamos embora, vamos caminhar. Ele não ficava atrás, vamos trazer para os dias de hoje, de curtida, de visualização, de bajulação, de elogio. Não, Jesus, ele via-se uma cidade, ele achasse pessoas incrédulas, que não cria nos milagres, na maravilha, ele pegava a sua bagagem e ele ia andando. E é por isso que ele chegou em Cafarnaum, e lá vários milagres Jesus ele operou na multidão, em várias pessoas, porque ali também ele se admirou da fé. Como Jesus ele se admira da incredulidade daqueles que se diz crente, mas não é, não crê, não acredita nos milagres. Da mesma forma, Jesus ele se admira quando ele vê um crente que crê, que tem fé, que acredita que a história vai mudar, que a situação do lar, da casa, da família vai ser revertida. É esse milagre que eu estou falando. É o segundo milagre de Jesus. Foi no lar, foi na casa, foi na família. Lute por aquele que ainda está perdido, que é ímpio, que é um desviado, que ainda não encontrou a verdade. Pela tua fé, você que é coluna, Jesus pode operar um grande milagre na sua vida. E se você reparou, Marcos 6,4 é o mesmo versículo que eu li para você de João 4, o versículo 44, mesmo versículo, né? Um profeta, né, que não tem honra na sua própria terra. Não acreditavam, Raia, não acreditavam em Jesus, se admirou da incredulidade, né? Então Jesus ele sempre quer que os seus servos coloquem a sua fé em ação. É aquele versículo que ele sempre fala em Romanos 10:17, que a fé vem por ouvir, e ouvir o que? A palavra. É esta palavra, é a Bíblia Sagrada, é a Escritura que vai gerar um avivamento, uma mudança, vai te impactar, vai te fazer um reboliço, vai fazer com que você creia. Doenças são curadas, vidas são libertas, pessoas são levantadas, histórias são mudadas, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é vivo, está no nosso meio e vai fazer maravilha. Lá em João 3,19 fala que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, por isso são incrédulas, por isso não creem em Jesus e não creem nas maravilhas que ele opera, não acredita, né, nos milagres de Jesus. Mas aqui, querido, vamos aqui, 47. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Veja que é um homem de posição, oficial
do rei. Pare para pensar, né? Ele teve que deixar o seu protocolo, a sua etiqueta, a sua pose. Ele teve que descer, diminuir. Ele teve que se encurvar a Jesus, porque ali não era só um oficial, era um pai triste, sofrido, com lágrimas nos olhos, sabendo que o seu filho estava em sua casa, doente, enfermo, e como eu li para você o versículo 47, que estava quase à morte. Se coloque no lugar desse pai. Não era só um oficial do rei, era um pai. E você está aqui, mãe. Você hoje, quinta-feira, você está aqui, pai de família. Você está aqui. Quem sabe você conhece alguém no teu lar que às vezes está com uma morte espiritual, que está ali acorrentado espiritualmente, que você vê que a doença bateu a porta e está quase à morte, e Deus, por misericórdia, está dando livramento um atrás do outro. Mas este pai recorreu à pessoa certa, o dono da vida, o dono do milagre. Ele se prostrou: Jesus, o meu filho está quase à morte, ele está doente, ele está enfermo. Vai lá, Jesus, no meu lar, vai lá. Ele estava angustiado, aflito, triste, porque a doença bateu na porta desse pai. Mas ele não foi ao rei. Ele era oficial do rei. Ele não foi ao rei. Ele não foi ao sacerdote na época. Aquele pai, esse oficial, não recorreu aos soldados, aos médicos da época, aos feiticeiros. Ele sabia que Jesus estava chegando naquele lugar, em Cafarnaum, como Cristo está no nosso meio. Ele foi a pessoa certa, ele deu prioridade, e o milagre iria acontecer. Mas Jesus iria realizar, querido, o milagre não somente nesse filho que estava doente. O que me chama a atenção nesse texto aqui, eu li para você, e nós vamos chegar lá, no versículo 53, lá no final: de modo que creu ele e toda a sua casa. Então não foi só um milagre, não atingiu e alcançou só este filho, que a Bíblia fala que estava com uma febre muito alta, uma doença terrível, quase o levando à morte. Um pai indo a Cristo na pessoa certa, Jesus. Só o Senhor pode fazer o milagre. Só o Senhor é o médico dos médicos. Vai lá na minha casa, e lá no final fala: quando o milagre é realizado, não somente este filho, mas toda a casa se converteu, todo o lar, toda a família veio para Cristo, e Cristo nunca mais sairia daquela casa. Meu amado, a doença, a enfermidade, ela alcança analfabetos e estudiosos, né? A enfermidade, a doença, ela alcança negros e brancos, ricos e pobres, crente e ímpio. É o que a Bíblia fala, não é o que o pastor deles está falando. Pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós que temos fé em Cristo, se um dia aparecer, nós vamos recorrer, vamos até Cristo e falar: Jesus, eu creio no Senhor e no milagre que o Senhor
no meu lar. Olha aí o versículo 49 e o 50, ó. Disse o oficial, olha o desespero desse pai. Você acha que ele falou tranquilinho? Ah, Jesus. Não, era um pai. Sabe o que é pai? Eu sou pai. A minha filha está aqui, ó, na frente. Imagine eu ver que Deus nos livre, ou qualquer um de ver. A gente não pode ver doer um fio do cabelo do filho, da filha, que a gente já fica preocupado. Você imagina esse filho aqui, quase morrendo, quase a morte. Olha o 49. Jesus, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Era um clamor desesperado de um pai, e ao mesmo tempo ele acreditando: não, eu estou diante que é daquele que falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e pelo poder e virtude de Cristo iria ser realizado um milagre na vida deste menino aqui. Aleluia. Olha o 50. Olha a resposta de vida de Jesus. Olha a solução de milagre que Jesus dá para este pai no 50. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. Oh, Deus, você perdeu a oportunidade agora de dar glória. Você está aqui na igreja, mas eu creio tanto em Cristo. Quando você chegar no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu casamento, parente, familiar, você está aqui adorando, exaltando, mas Cristo também está lá. Olha a sequência dos 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Será que a cada culto você entra assim? Ou a gente questiona tudo? Hã? Ah, Jesus não está sabendo o quão difícil está na minha vida. Eu duvido que Deus muda. Você pensa que não tem gente assim na igreja? Você pensa que todo mundo está numa fé voando? Hein, Paulo? Todo mundo crendo? Não. Olha aqui. Jesus falou: vai, pai, pode ir, eu não vou lá na tua casa. Quando você chegar lá, o teu filho, ele vive, não estará mais doente. A morte já foi repreendida por mim. E o pai, o homem, creu, ele creu na palavra de Jesus. A cada pregação, a cada salmo, quando a Bíblia for aberta, é a voz e a palavra de Deus. Seja como este pai, este oficial, está apertado, estou chorando, estou ali preocupado, mas eu me coloco aqui, eu vou crer, eu acredito na palavra de Jesus e o milagre vai acontecer. Sabe por quê, amados? Abra aí Jeremias 23, 23. Por que Jesus não foi pastor deles? Lá na casa desse pai. Mas que insensibilidade, que indiferença. Não. Jeremias 23, 23. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. É uma pergunta. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Hein? Olha o poder de Cristo aqui. Foi o que Cristo falou para esse pai. Ei, pai, ei, oficial, sou eu apenas Deus de perto? Porque eles estavam conversando aqui, um na frente do outro. E também eu não sou Deus de longe? Ó, como falando: pode ir, pai, vai. Teu filho vive, está curado, está sarado, está liberto, está cheio de saúde. Vai, pai, eu não preciso ir até lá. Sou eu apenas Deus de perto? E cadê o 23? Sumiu? E não também de longe?
Quando você está aqui na igreja, Deus está operando um milagre lá mesmo, no teu lar, na tua casa. É fé, querido, é acreditar. Ah, não sei não, pastor, é que você não conhece a peça rara que está lá. Realmente, não conheço, mas o Deus que eu estou pregando eu conheço, que faz milagre, que faz maravilha, que faz sinais, que faz prodígio. O que é uma febre para Cristo? O que é uma doença para Cristo? O que é uma dor? O que é uma vida escravizada pelo pecado para Cristo? Quando Cristo fala, enquanto vocês vêm na minha casa me adorar, eu também sou Deus de longe, eu alcanço lá e faço maravilha. Milagre no lar, na casa, na família. Olha aqui, olha o 51, a prova que o filho realmente foi curado. Enquanto ele quem? O pai estava a caminho, saíram ao encontro. Você imagina o pai indo para casa e os seus servos indo de lá para cá. Temos que contar novidade. Olha só, todo mundo feliz, alegre, e o pai vindo, e os servos aqui. Vamos levar logo a boa notícia. Vamos lá, levar essa mensagem. E o pai, como eu acabei de ler para você, eu criei, eu acreditei na palavra de Jesus. Eu ouvi que Jesus falou para mim: vai, pai, o teu filho, ele vive, ele tem saúde. Eu ouvi a tua palavra, Jesus. Eu tomei posse do meu milagre. O meu filho está curado. E os servos indo, quando se encontraram, olha o 51, saíram ao encontro, seus servos, e anunciaram que o seu filho vivia. Você imagina? Você acha que eles não pularam? Ei, irmão, o pai, aí entrou fogo, né? Aí o Pentecostes pegou. O pai chegou, o servo chegou, quem sabe levou até o pandeiro da Gil. Hein, Gil? Até o pandeirinho da Gil estava lá, festejando, alegria, festa. O teu filho está curado, o teu filho não está mais morrendo, o teu filho vive. Aí o pai falou: eu sei, porque eu me encontrei com Jesus. E ele falou: vai, porque o milagre já aconteceu lá no teu lar. Assim eu creio na minha vida, creio na tua vida também. Olha aqui, aí perguntando ele: a que hora seu filho se achara melhor? Disseram: ontem, lá às 7h. A febre não deixou, acabou o desespero, acabou morte, história mudada, tudo mudado. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, teu sonho vive, teu projeto vive, tua família vive no nome do Senhor Jesus. De modo que creu ele e toda a casa, que eu já falei aqui. Não foi só o pai que creu, não foi só o menino que foi curado e recebeu um milagre. Tinha mais gente naquela casa. Todos acreditaram, todos receberam o milagre. Aí foi este o segundo sinal miraculoso. Se este pai soubesse um pedacinho do hino nos dias de hoje, sabe como ele cantaria? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Ó Pai, faz um milagre. Mais uma vez. Entra na minha casa. Foi o Pai que pediu. Entra Na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas
santidade.